Hello guys, Teacher Murilo aqui e hoje nós vamos aprender inglês com uma lenda chamada Chadwick Boseman. Então, vem comigo. Chadwick Boseman foi o ator que interpretou o papel do Pantera Negra nos cinemas, no universo da Marvel. Ele não só interpretou o papel no filme do Pantera Negra, mas ele também interpretou esse papel em filmes como Capitão América, Guerra Civil. Ele interpretou também nos filmes Vingadores Guerra Infinita e também no filme Vingadores Ultimato. Nesta aula de hoje, nós vamos analisar 12 cenas presentes nesses 4 filmes, citações, atuações, falas que marcaram a vida do personagem nos cinemas, para nós refletirmos e aprendermos inglês extraindo o máximo possível dessas falas. E para nós começarmos, Pantera Negra, que era o nome do personagem, em inglês nós chamamos de Black Panther. Nós vamos começar aqui analisando a partir das frases menores até as falas maiores. Bom, eu basicamente organizei todas essas cenas que nós vamos analisar aqui hoje, em específico 12 cenas, eu fiz questão de colocá-las em ordem não cronológica, mas sim pelo tamanho de frases, tamanho da cena, o tamanho da conversação, o tamanho do discurso, enfim. Então nós vamos começar aqui com as frases menores, com as cenas menores, e aí nós vamos expandindo até as cenas mais longas que eu trouxe deste personagem, deste incrível ator Chadwick Boseman. E nós vamos começar por uma cena do filme Pantera Negra, o filme chamado Black Panther. Uma cena na qual o personagem T'Challa, que era o nome do Pantera Negra, T'Challa, ele acabou de receber ali dentro do seu palácio, pra quem não sabe ele era um rei, ele recebeu o personagem Killmonger, um personagem que foi lá para exigir o trono. E essa cena que nós vamos analisar é basicamente o rei T'Challa, o Pantera Negra, aceitando o desafio que foi proposto para ele por um personagem chamado Killmonger que queria simplesmente o trono para ele. Então é uma frase breve e simples que nós vamos analisar aqui, primeiro com legendas em inglês. Vamos lá. I accept your challenge. Então, agora, entendendo detalhe por detalhe, I accept your challenge. a frase, a primeira cena que nós trouxemos, o personagem simplesmente diz I accept your challenge. Quando ele diz I accept, significa basicamente eu aceito. Your significa seu, sua, seus, suas. Neste caso, neste contexto, significa seu. Por que que é seu? Porque o termo que vem depois, challenge, significa desafio. Então, eu aceito o seu desafio. Como se fosse eu topo o seu desafio. Para quem não assistiu o filme, a cena se trata de um momento na qual o personagem Killmonger, que também tinha direito ao trono, ele vai ali basicamente para insultar o rei T'Challa e exigir aquilo que também era dele por direito. E aí eles iam participar de um desafio que quem ganhasse essa luta, quem ganhasse essa briga, iria assumir o trono ali do reino de Wakanda. Basicamente é isso. Então essa foi a resposta do rei T'Challa. I accept your challenge. Então vamos compreender a pronúncia. Então basicamente para você que ainda não conhece a nossa forma de trabalhar a pronúncia aqui no canal, basicamente o que nós fazemos aqui desde o começo é apresentar a frase em inglês, depois apresentar a transcrição fonética dessa frase, certo? E depois apresentar uma transcrição em português de como que é pronunciado essa fala. Então, I accept your challenge. Então, este é o momento da aula que eu quero que você repita comigo, que você fale comigo, que você entenda que a importância aqui do aprendizado com filmes não é só aprender as traduções, não é apenas aprender os significados das palavras, não. Mas consiste também em você praticar a pronúncia. Entender como que o personagem fala e até mesmo porque nós vamos mergulhar aqui num sotaque que não é americano, é um sotaque muito diferente. Mas eu quero que você participe dessa aula comigo, que você não fique apenas me assistindo, mas que também repita e fale junto comigo. Então vamos lá. I accept your challenge.
I accept your challenge. I accept your challenge. I accept your challenge. I accept your challenge. I accept your challenge. Agora vejamos essa cena sem legendas. I accept your challenge. E a próxima cena que nós vamos analisar, ela faz parte do filme Capitão América Guerra Civil, filme lançado em 2016, onde o ator Chadwick Boseman introduziu o seu papel como Pantera Negra pela primeira vez. E essa cena que nós vamos analisar, basicamente é o momento na qual o Pantera Negra conhece o personagem Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro. Então vamos lá, vamos ver como que eles se conheceram. I'm Clint. I don't care. Agora vamos compreender cada detalhe. I'm Clint. I don't care. Então bem fácil, bem simples de entender. O personagem começa dizendo I'm Clint, que é o nome dele, né? Eu sou Clint. Então, entendendo aí os detalhes, I'm é uma abreviação de I am, verbo to be. Beleza. I'm Clint, eu sou Clint. E aí, o T'Challa, o Pantera Negra, ele responde assim, ó, I don't care. Que significa basicamente, eu não ligo, eu não me importo, eu não tô nem aí, I don't care. É isso que ele tá querendo dizer. Beleza. Então, gente, basicamente podemos traduzir para eu sou Clint, eu não ligo. Eu sou o Clint. E quem perguntou? Foi bem legal essa fala dele, né? Eu não ligo, I don't care. Eu não tô nem aí, não me importo, I don't care. Vamos lá então para a pronúncia. I'm Clint, I don't care. I'm Clint, I don't care. I'm Clint, I don't care. I'm Clint. I don't care. I'm Clint. I don't care. I'm Clint. I don't care. Para fechar essa cena, vamos assistir ela sem legendas. I'm Clint. I don't care. Já que este foi o momento em que o rei T'Challa conheceu Clint, a cena que nós vamos analisar agora, ela faz parte do filme Vingadores Ultimato, que foi basicamente o último filme em que o ator Chadwick Boseman interpretou o personagem Pantera Negra. E olha só que interessante, no meio da guerra, no meio da batalha, o personagem Clint Barton está correndo com uma manopla nas mãos, com as joias do infinito, e aí de repente aparece quem para ajudar? O grande Pantera Negra, para ajudar o Clint neste momento crítico. Então nós acabamos de analisar aqui a cena na qual eles se conheceram, e agora vamos analisar a cena na qual eles se encontram no meio da batalha. Então vamos ver agora como que foi essa breve fala do personagem Pantera Negra. Clint! Give it to me. Entendendo agora cada detalhe, Clint! Give it to me. então ele diz Clint, que é o nome do personagem, né? Clint. E depois ele diz Give it to me. Gente, na hora que ele fala give it to me, fica tudo junto, né? Give it to me, que significa me dê isso, me dê isso, give it to me. Ou me dá isso. Ou poderia ser dê isso pra mim, né? Se referindo à manopla ali que tá na mão do Clint. Então, ó, você tem diversas formas para você adaptar essa frase. Mas o que quer dizer basicamente? Give é o verbo dar. It se refere à manopla, aquela luva que tá carregando as joias ali. To me, para mim. Dê ela para mim. É ao pé da letra, é isso. Nós adaptamos para dê isso pra mim, né? Me dá isso aí. Então, vamos lá então. Entendendo a pronúncia. Clint, give it to me. Clint, give it to me. Clint, give it to me. Clint! Give it to me. Clint! Give it to me. Clint! Give it to me.
Para fecharmos essa cena, então, vejamos essa cena sem legendas agora. Great! Give it to me. Pois é, essa cena que nós vamos analisar agora, ela faz parte do filme Vingadores Guerra Infinita, um momento na qual os heróis estão reunidos em Wakanda e o personagem T'Challa, o Pantera Negra, ele dá as ordens para o pessoal ali que tá junto com ele, né, para evacuarem a cidade, para prepararem as defesas, né, e dar um escudo pro Capitão América. Então vamos analisar essa fala dele, essa ordem dele, primeiramente com legendas em inglês. Vamos lá. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Agora vamos compreender cada detalhe. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Bom, basicamente quando ele diz aqui, ó, evacuate the city. City no inglês americano, no britânico ali, no inglês africano deles, ele puxa mais pro city. Então, evacuem a cidade. Basicamente, evacuem a cidade. E depois, engage significa basicamente engajar, se empenhar. Nesse caso, nós vamos adaptar para acionem, né? Acionem. Então, acionem todas as defesas. All defenses. Então, acionem todas as defesas. E aí, na linha de baixo, and get this man a shield. Basicamente, quando ele fala aqui, ó, and get, nós podemos adaptar isso. Vamos lá, vamos entender aqui primeiro uma coisa. Get tem vários significados, tá? Eu não vou listar aqui todos eles porque tem diversos sentidos comuns para se utilizar o get. Basicamente significa algo como obter, alcançar, atingir, chegar. Nesse caso, significa dar. O que ele está dizendo basicamente? And get this man. Quem que é o this man? This man significa este homem. E quem ele está se referindo este homem? O Capitão América. Então, and get this man significa basicamente e deem a este homem. E aí por último ele diz a shield, que significa um escudo. Bom, nós podemos adaptar esse final simplesmente para e deem um escudo para este homem, para ficar melhor, né, gente? Então, basicamente, nós podemos traduzir essa frase completa para evacuem a cidade, acionem todas as defesas e deem um escudo para este homem. Vamos então para a pronúncia. Evacuate the city. Olha só, gente, eu fiz questão de colocar aqui tudo junto, que é o jeito que ele fala. Ele junta tudo aqui, ó. Evacuate the city. Evacuate the city. Engage all defenses. Engage all defenses. And get this man a shield. Olha só a junção disso. Ele juntou get com this. Ficou get this man. E aí o man acabou juntando com a. Então ficou man a shield. Man a shield. Então, and get this man a shield. Então, evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Agora, para finalizar essa cena, vamos ver ela sem legenda alguma. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. E o que é interessante é que essa fala que nós estamos analisando aqui, ela foi analisada no canal há mais ou menos 2 anos atrás, quando foi lançado o primeiro trailer do filme Vingadores Guerra Infinita. Eles fizeram questão de colocar essas últimas falas que nós acabamos de analisar aqui no trailer desse filme. Dá uma olhada só.
Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. E a próxima cena que nós vamos analisar aqui agora, ela também faz parte do filme Vingadores Guerra Infinita. É o momento na qual o rei T'Challa, ele morre, né, após o estalo do Thanos, né, dizimando aí metade da humanidade, fazendo metade da humanidade virar pó. Esta cena, basicamente, que nós vamos analisar agora, é a cena na qual o Pantera Negra fala com a General, que ali não era um lugar para eles morrerem. E aí na hora que ele fala isso, ele acaba morrendo. Então este basicamente é o momento final do filme na qual os Vingadores são derrotados. E vamos assistir essa cena com legendas em inglês. Vamos lá. This is no place to die. Agora detalhe por detalhe. This is no place to die. Então ele começa dizendo this is, que significa basicamente este é. Então quando ele fala this is, este é. Só que aqui tem uma discordância, nós temos aqui o no. No significa nesse sentido aqui nenhum. Então no place significa basicamente nenhum lugar. To die, pra morrer, né? Gente, então aqui é interessante porque nós não podemos traduzir essa frase ao pé da letra, senão vai ficar este é nenhum lugar pra morrer. E não é isso que ele tá querendo dizer. O que basicamente, qual que é o sentido que ele tá querendo passar nessa frase? Este não é um lugar pra morrer. Seria basicamente isso. Ou melhor, adaptando para uma melhor forma aqui, é como se ele estivesse dizendo aqui não é lugar pra morrer. Aqui não é lugar pra morrer. This is no place to die. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. Vamos então compreender a pronúncia. This is no place to die. This is no place to die. Vocês percebem que na transcrição fonética, this tem o som do TH, aquela linguinha entre o dente, né? This. Não tem como representar esse som em português. Eu não posso representar esse som com D, porque não é som do D. Também não posso representar com som de F, porque não é som de F. Então, quando você vê aqui, ó, um TH aqui embaixo, na transcrição em português, é porque esse som não tem como ser representado na língua portuguesa, gente. Não é um som que existe no nosso fonema. Por essa razão, eu fiz questão de deixar a palavra do jeito que ela tá mesmo. This is no place to die. 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 Para fecharmos então essa cena, vamos ver ela sem legenda alguma. This is no place to die. A próxima cena que nós vamos analisar, ela também faz parte do filme Capitão América Guerra Civil. É o momento na qual o personagem Pantera Negra pede para o Capitão América se mover. Ele até dá uma intimada nele, fala assim, olha, eu não vou falar 2 vezes, hein? Dá só uma olhada nessa cena com legendas em inglês. Move, Captain. I won't ask a second time. Agora vamos compreender cada detalhe. Move, Captain. I won't ask a second time. Então ele começa dizendo move, Captain. Basicamente significa mova-se, capitão. E aí depois ele diz I won't. Para quem não sabe, I won't é uma abreviação de I will not. Para quem não sabe, will indica futuro. Nesse caso, um futuro na forma negativa. Então, quando ele fala assim, ó, I won't ask, basicamente ele está dizendo, eu não vou pedir. No futuro, eu não vou pedir. É como se fosse eu não pedirei.
porque o papel do want ali no futuro é conjugar para o futuro na forma negativa o ask, o verbo pedir. Então, nesse caso, I won't ask, eu não vou pedir, eu não pedirei. A second time significa eu não vou pedir uma segunda vez. Basicamente isso. Nós podemos até adaptar isso para o nosso português aqui brasileiro. Eu não vou falar de novo. I won't ask a second time. Eu não vou falar de novo. Eu não vou pedir de novo. Podemos adaptar para eu não vou pedir de novo também. Então tá aí, gente. Façam as adaptações da melhor maneira que vocês preferirem. O importante é vocês não fugirem do contexto, né, que o personagem está querendo passar, tá bom? E aí vamos lá então para a pronúncia. Ele fala move. Percebam como que é a pronúncia do mover. Não é move, igual português. Não. Move. Move. Termina no som do V. Move. Move, Captain. Move, Captain. I won't ask a second time. Olha só como é que fica o second junto com time. Fica tudo junto. Second time. Second time. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Move, Captain. I won't ask a second time. Outra coisa muito interessante aqui é que esse verbo ask é pronunciado assim, ask, no inglês americano. Porém, de acordo com o sotaque aí do Pantera Negra, ele pronuncia ask. Não fala ask, ele fala ask. Então, I won't ask a second time. Move, Captain. 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 I won't ask a second time. E para fecharmos essa cena, vejamos ela sem legenda alguma. Vamos lá. Move, Captain. I won't ask a second time. A próxima cena que nós vamos analisar, ela faz parte dos pós-créditos do filme Capitão América Guerra Civil. É um momento na qual o Capitão América acabou de levar o seu amigo Buck para ficar em segurança em Wakanda. E aí o personagem Pantera Negra fala com o Capitão América que o amigo do Capitão América e o pai do Pantera Negra, ambos foram vítimas, né? Que se ele pudesse ali ajudar um deles a encontrar paz, que a missão dele estaria cumprida. Então, para nós entendermos melhor, vamos assistir essa cena com legendas em inglês. Vamos lá. Your friend and my father, they were both victims. If I can help one of them find peace. Agora vamos compreender cada detalhe. Your friend and my father, they were both victims. If I can help one of them find peace. Your friend and my father, they were both victims. If I can help one of them find peace. Quando ele diz aqui, ó, your friend, significa basicamente seu amigo. And my father significa e meu pai. E aí depois o Pantera Negra diz, they were, que é uma frase no passado do verbo to be, que significa eles eram, eles estavam. Nesse caso, nós podemos adaptar para eles foram. Então, they were, eles foram. Não é eles foram de ir a algum lugar, tá? Eles foram o quê? Victims, vítimas. E both significa ambos, ambas. Nesse caso, ambos. Então, eles foram ambos vítimas. Então, basicamente, ao pé da letra, essa frase, they were both victims, eles foram ambos vítimas. Gente, não fica tão comum, tão legal falar assim, tá? Então, nós podemos adaptar para ambos foram vítimas. Então, é isso aí, ó, gente, ó, melhorou muito, né? Ambos foram vítimas. They were both victims. Vamos lá, então, para a próxima e última frase aqui. If I can help, significa se eu puder ajudar. Então, if significa se, I can, eu puder, help, o verbo ajudar. Se eu puder ajudar, one of them, um deles, tá? Então, one, um, of them, deles, find peace. Então, vamos lá.
one of them, um deles. E aí, gente, no final da frase, find peace significa encontrar paz. Então você já consegue entender o sentido que a frase quer passar. Se eu puder ajudar um deles a encontrar paz, basicamente é isso que ele está dizendo. Seu amigo e meu pai, ambos foram vítimas. Se eu puder ajudar um deles a encontrar paz. E aí finaliza essa fala. Vamos então compreender a pronúncia. Your friend and my father, they were both victims. If I can help one of them find peace. Your friend and my father, they were both victims. If I can help one of them find peace. Your friend and my father, they were both victims. If I can help one of them find peace. Your friend and my father, they were both victims. If I can help one of them find peace. Your friend and my father, they were both victims. If I can help one of them find peace. Your friend and my father, they were both victims. If I can help one of them find peace. Para fecharmos, vamos assistir essa cena agora sem legenda alguma. Vamos lá. Your friend and my father, they were both victims. If I can help one of them find peace. A próxima cena que nós vamos analisar aqui agora, ela também faz parte do filme Vingadores Guerra Infinita. Nesta cena, os Vingadores acabaram de chegar no país de Wakanda, que é o país na qual o Pantera Negra é rei. E aí o personagem Bruce Banner, conhecido como Hulk, ele pergunta para o personagem que estava do lado dele, que é o Máquina de Combate, ele pergunta se, poxa, a gente deve se curvar, afinal o Pantera Negra é um rei, não é? E aí ele pergunta isso pro personagem do lado, e aí ele responde assim, sim, claro, né, ele é um rei. Porém, na verdade, o personagem tava só trollando o Hulk, né, diante do Pantera Negra, dizendo que deveria se curvar quando na verdade não precisava. Então vamos analisar essa sequência de falas, esse mico que ele passou diante do Pantera Negra, primeiro com legendas em inglês. Vamos lá. Should we bow? Yeah, he's a king. Seems like I'm always thanking you for something. What are you doing? We don't do that here. Agora vamos compreender fala por fala. Vamos lá. Should we bow? Yeah, he's a king. Então, o personagem Bruce Banner, ele começa perguntando, should we bow? Vamos lá. Para quem não sabe, should significa deveria. É o termo que a gente utiliza geralmente quando você quer dar um conselho, uma recomendação para alguém. Você pergunta com should. E o que é interessante é que ele perguntou assim, ó. Should we, nós deveríamos, bow. Para quem não sabe, bow é aquela forma de cumprimento de você fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É isso. Bow é o que ele faz ali na hora que ele passa vergonha. Então, gente, bow é essa forma de se cumprimentar, por exemplo, numa luta de artes marciais. Aquilo que os lutadores fazem na hora de se abaixar ali, aquilo é bow. Se fôssemos traduzir, seria se curvar, basicamente. Então, quando ele pergunta should we bow, basicamente ele está perguntando, nós deveríamos nos curvar? Olha só como é que fica, gente. Nós deveríamos nos curvar? E aí, na hora de trollar, o personagem Rhodes, que é conhecido como Máquina de Combate, ele responde, yeah, he's a king. Tipo, sim. É como se fosse um claro, yeah. Vamos traduzir aqui para claro, né? Uma resposta positiva com intensidade, claro. E depois ele diz uma frase no verbo to be, his. Esse his é uma abreviação de he is, que significa basicamente ele é ou ele está. Nesse caso, ele é. Por quê? Ele é a king, um rei. Então, ele é um rei. Então, basicamente, essas duas falas significam
Nós deveríamos nos curvar? Claro, ele é um rei. Vamos então para a pronúncia. Should we bow? Yeah, he's a king. Should we bow? Yeah, he's a king. Percebam um detalhe muito importante. Todas, eu quero que você anote isso aí no seu caderno enquanto você está escrevendo. Todas, literalmente todas as palavras que terminam com ing, todas sem exceção, você não pronuncia de forma alguma a letra G. Percebam como que essa palavra é representada no alfabeto fonético, na transcrição fonética. Kin, termina com o som do N. Kin, kin, não é king, tá? Então, quando você vê essa palavra aqui, até mesmo em algum marketing aqui no Brasil, não fala king, porque não é a forma correta. Então, kin, kin. Então, should we bow? Yeah, he's a king. 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 Seems like I'm always thanking you for something. Agora vem uma fala aqui extra do personagem Capitão América. E ele diz: Seems like I am always thanking you for something. Quando ele fala seems like, gente, é como se fosse assim, ó. Parece que... E aí depois ele diz I am always, que significa eu estou sempre. Então, parece que eu estou sempre. Thanking you significa te agradecendo. For something, por alguma coisa. Então, nós podemos basicamente traduzir essa frase para parece que eu estou sempre te agradecendo por alguma coisa, por algo. Então, vamos para a pronúncia. Seems like I am always thanking you for something. Seems like I am always thanking you for something. Seems like I am always thanking you for something. Seems like I'm always thanking you for something. Seems like I'm always thanking you for something. Seems like I'm always thanking you for something. What are you doing? We don't do that here. What are you doing? We don't do that here. Basicamente, o personagem pergunta What are you doing? Que significa o que você está fazendo. Então, olha só, palavra por palavra. What, o que? You, você. Are, está. Doing, com ing, fazendo. Então, o que você está fazendo? E aí, na hora que o rei T'Challa vê aquilo, ele fala, nós não fazemos isso aqui. Basicamente, essa frase aqui, ó. We, significa nós. 3 pontinhos, nós. Ele fala nós 2 vezes, tá? We. Ele dá uma gaguejada, né? We. Depois ele fala we don't do. Significa nós não fazemos. Gente, isso aqui é simple present. Presente simples na forma negativa. Nós não fazemos. We don't do. That, nessa frase aqui, nessa sentença, nesse contexto, significa isso. O fato dele se curvar. Nós não fazemos isso. Here significa aqui. Então, basicamente, esse trecho significa o que você está fazendo? E ele fala, nós não fazemos isso aqui. Quanto à pronúncia, antes de mais nada, percebam como que o personagem pronuncia a pergunta inteira, What are you doing? Ele junta tudo falando, What are you doing? Repete isso aí comigo. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Resposta. We don't do that here. We don't do that here. We don't do that here. What are you doing? We don't do that here. What are you doing? We don't do that here. What are you doing? We don't do that here. What are you doing?
We don't do that here. What are you doing? We don't do that here. Agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Note-se, agora vai ficar mais fácil de compreender. Vamos lá. Should we bow? Yeah, he's a king. Seems like I'm always thanking you for something. What are you doing? We don't do that here. A próxima cena que nós vamos analisar, na minha opinião, é uma das cenas mais emocionantes, na qual o personagem Pantera Negra, após ele voltar à vida, ele tem o último contato com o seu pai, e nesse momento ele estava num plano astral, no momento em que ele se reúne ali com os seus ancestrais, e naquele momento ele fala na cara de todo mundo que todos eles, todos os antepassados dele, estavam errados por darem as costas ao mundo, por simplesmente viverem apenas o seu mundo e darem as costas para todo o sofrimento à volta deles. Então essa foi uma cena bem confrontadora do personagem, é uma cena presente no filme Pantera Negra, e primeiro nós vamos assistir essa cena com legendas em inglês. Vamos lá. You are wrong! All of you are wrong! To turn your backs on the rest of the world! We let the fear of our discovery stop us from doing what is right. No more! Então agora vamos compreender cada detalhe. Vamos lá. You are wrong! All of you are wrong! To turn your backs on the rest of the world! You were wrong. All of you were wrong. To turn your backs on the rest of the world. Então primeiro ele começa dizendo you were wrong. Essa frase pode significar vocês estavam errados, mas de acordo com o contexto também pode significar você estava errado. Ele pode estar falando isso somente para o pai dele. Então poderia ser você estava errado. Por que é você estava errado? Porque depois ele dá uma explicação para geral. Todos vocês, all of you, were wrong. Estavam errados. Então, you were wrong, a primeira frase aqui poderia até ser vocês estavam errados. Só que ia ficar meio que estranho, não ia? Vocês estavam errados. Todos vocês estavam errados. Ele repetiu duas vezes a mesma frase? Não. Então, a melhor tradução aqui seria a primeira frase ser you were wrong, você estava errado. Lembrando que you, você ou vocês, depende do contexto. Were, estavam ou eram. Então, nesse caso, vocês estavam errados ou você estava errado. E aí depois, all of you, todos vocês, were wrong, estavam errados. Beleza. E depois tem um phrasal verb, que é o turn back, que é dar as costas, virar as costas para alguém, para algo. Nesse caso, to turn your backs. Nesse caso, olha só que interessante. To turn your backs, ao pé da letra, significa darem as suas costas on the rest, ao resto of the world, do mundo. Então, darem as suas costas ao resto do mundo. Nós podemos aqui adaptar o começo da frase de baixo para ao darem as suas costas para o resto do mundo. Ficaria melhor, né? Então, basicamente nós podemos traduzir esse trecho para você estava errado. Todos vocês estavam errados ao darem suas costas para o resto do mundo. Vamos então compreender a pronúncia. You were wrong. All of you were wrong. To turn your backs on the rest of the world. You were wrong. All of you were wrong. To turn your backs on the rest of the world. You were wrong. All of you were wrong. To turn your backs on the rest of the world. You are wrong! All of you are wrong! To turn your backs on the rest of the world. You are wrong! All of you are wrong! To turn your backs on the rest of the world. You are wrong! All of you are wrong! To turn your backs on the rest of the world.
We let the fear of our discovery stop us from doing what is right. No more. We let the fear of our discovery stop us from doing what is right. No more. Quando ele fala aqui, ó, we let, significa basicamente nós deixamos, no passado. The fear, o medo, of our discovery, ao pé da letra significa de nossa descoberta, certo? Da nossa descoberta. Afinal, eles moravam num país em que era o país mais avançado do mundo, porém, a humanidade não fazia nem ideia que eles existiam e que eles eram tão avançados assim. Então, basicamente, quando ele fala ali, ó, nós deixamos o medo da nossa descoberta, stop us significa nos parar, from, nos parar do quê? Nos parar de, from, doing, de fazer, não é fazendo aqui, tá? É a descoberta, nos parar de fazer, what, significa o que, is right, é certo. Então vamos lá, gente, ó, vamos entender o que a gente traduziu até aqui. Nós deixamos o medo da nossa descoberta, vamos traduzir aqui da nossa descoberta para de nos descobrirem, para ficar melhor. Nos parar de fazer o que é certo. Então, é isso aí, gente. Vamos então para a frase final. No more. Significa basicamente ao pé da letra, não mais. Significa que ele deu um basta, né? Então, basicamente, esse trecho significa nós deixamos o medo de nos descobrirem, nos parar de fazer o que é certo, não mais. Quanto à pronúncia, we let the fear of our discovery stop us from doing what is right. No more. We let the fear of our discovery stop us from doing what is right. No more. We let the fear of our discovery stop us from doing what is right. No more. We let the fear of our discovery stop us from doing what is right. No more. We let the fear of our discovery stop us from doing what is right. No more. We let the fear of our discovery stop us from doing what is right. No more. Agora, para finalizarmos essa cena, vejamos ela sem legenda alguma. Vamos lá. Vamos ver se agora é mais fácil de compreender. You are wrong! All of you are wrong! To turn your backs on the rest of the world! We let the fear of our discovery stop us from doing what is right. No more. Essa cena, essa fala que nós vamos analisar agora, presente no filme Capitão América Guerra Civil, é uma fala que é citada pelo personagem após o momento em que ele perdeu o pai dele dentro da história do filme. E aí ele cita uma fala que foi muito usada em várias homenagens que foram feitas para o ator Chadwick Boseman após o seu falecimento no dia 28 de agosto. Uma das suas falas mais marcantes, na qual ele diz que a morte não é o fim. Então vamos analisar essa cena com legendas em inglês. In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. You reach out with both hands and bust and Sekhmet. They lead you into the green veldt where you can run forever. Agora vamos compreender cada detalhe. In my culture, death is not the end. In my culture, death is not the end. Quando ele diz aqui, ó, in my culture, significa na minha cultura. Death, a morte. Para quem não sabe, gente, para quem não tem ideia nenhuma sobre o papel que ele atuou nos cinemas, essa fala foram uma das primeiras dentro do seu papel do Pantera Negra. Ele é introduzido no filme, ele é introduzido no universo da Marvel, na história, e cerca de 15 minutos depois ele cita essa fala
que marcou muito. E ele basicamente citou isso depois de perder o seu pai. A morte, death, is not, na forma negativa do verbo to be, não é the end, o fim. Então, basicamente, ele está dizendo, na minha cultura, a morte não é o fim. Death is not the end. Quanto à pronúncia, in my culture, death is not the end. Percebam como que ficou a junção do not the end. Ficou tudo junto. Not the end. Not the end. In my culture, death is 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 not the end. It's more of a stepping off point. E aí nessa fala de agora, ele fala o que a morte representa na cultura dele. E ele diz, it's more of a stepping off point. Então, quando ele começa dizendo aqui, ó, it's more of, significa basicamente é mais, it's more of, ele fala aqui, ó, a, significa um. Stepping off significa partida. Então, nós juntamos esse stepping off point e traduzimos para ponto de partida. Ou até poderíamos traduzir para ponto de impulso. Eu acho que até ficaria melhor. É mais um ponto de impulso. Lembrando que significa basicamente um ponto de partida. Então esse termo aqui, ó, tracejado stepping off, significa partida. Então basicamente essa frase significa é mais um ponto de impulso. Ele está se referindo à morte. O que a morte representa? Ela não é o fim. E ele fala aqui, é mais um ponto de impulso, mais um ponto de partida. Um ponto interessantíssimo para nós discutirmos aqui é a pronúncia dessa palavrinha aqui, ó. De acordo com a transcrição fonética, eu pronuncio ela of. Of é um som do V, não é off. It's more off, não. Off a gente utiliza nessa palavra aqui, ó, com 2 F. Olha só a transcrição fonética. Off, off. Aqui sim tem som de F, aqui tem som de V. Então, it's more of a stepping off point. It's more of a stepping off point. It's more of a stepping off point. Uma coisa muito interessante é que ele não fala igual a transcrição fonética aqui, tá falando a. Então é uma forma de você pronunciar essa palavrinha aqui, ó. A. It's more of a stepping off point. It's more of a stepping off point. Então junta of a. It's more of a stepping off point. 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 You reach out with both hands in Bast and Sekhmet. They lead you into the green veldt where you can run forever. You reach out with both hands and Bast and Sekhmet. They lead you into the green veldt where you can run forever. Bom, quando ele diz aqui, ó, you reach out. Para quem não sabe, reach out é o phrasal verb que significa alcançar. Então você alcança with both hands, com ambas mãos, basicamente, and Bast and Sekhmet, e Bast, no caso é a deusa na qual eles serviam, Bast e Sekhmet, então, e Bast e Sekhmet, they lead you, eles te levam, elas te levam, pode ser elas te levam, eles te levam, eu vou colocar elas. E depois ele diz into, para, simplesmente, tá? Mas lembrando que into aqui leva um sentido de para dentro, para dentro de alguma coisa, enfim. The green veldt. Para quem não sabe, veldt é como nós chamamos aquelas planícies lindas e maravilhosas que nós vemos nos filmes em que se retrata o cenário África. Então, quando fala the green
Welt é aquele ambiente ali que ele está visualizando naquela cena que a gente acabou de analisar. Dá só uma olhada. Afinal, basicamente nessa cena aqui, ele está falando daquele momento que nós acabamos de analisar aqui na cena anterior. Então a gente pode traduzir isso para os campos verdes, as planícies verdes, a savana verde, certo? Vamos traduzir para os campos verdes. Where, onde, you can run, você pode correr. Forever, para sempre. Então, gente, basicamente é isso que ele está querendo dizer ao pé da letra. Você alcança com ambas mãos e Bast e Sekhmet, elas te levam para os campos verdes, onde você pode correr para sempre. É basicamente isso que ele está querendo dizer. Vamos então compreender a pronúncia. You reach out with both hands, and Bast and Sekhmet, they lead you into the green veld where you can run forever. You reach out with both hands, and Bast and Sekhmet, they lead you into the green veld where you can run forever. You reach out with both hands, and Bast and Sekhmet, they lead you into the green veld where you can run forever. You reach out with both hands, and Bast and Sekhmet, they lead you into the green veld where you can run forever. You reach out with both hands, and Bast and Sekhmet, they lead you into the green veld where you can run forever. You reach out with both hands, and Bast and Sekhmet, they lead you into the green veld where you can run forever. Agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Note-se, agora ficará mais fácil de compreender. Vamos lá. In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. You reach out with both hands, and Bast and Sekhmet, they lead you into the green veld where you can run forever. E agora, nesta cena que nós vamos analisar, é uma cena pós-créditos do filme. É uma cena na qual o personagem Pantera Negra, o Rei T'Challa, ele faz um discurso na ONU, decidido de uma vez por todas a compartilhar e dividir os seus recursos e a sua tecnologia com todo mundo. E o que é mais interessante é que as palavras citadas pelo Rei T'Challa se enquadram perfeitamente nos dias de hoje. Então vamos analisar esse pequeno trecho do discurso, primeiramente com legendas em inglês. Vamos lá. We all know the truth. More connects us than separates us. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. We must find a way to look after one another, as if we were one single tribe. Agora vamos analisar detalhe por detalhe. We all know the truth. More connects us than separates us. Então ele começa dizendo: We all know the truth. More connects us than separates us. Quando ele diz aqui, ó, we all know, significa basicamente nós todos sabemos. Sabemos do quê? The truth, que significa a verdade. Então, basicamente, nós todos sabemos a verdade. E aí ele diz, more connects us, mais nos conecta, than, significa do que, separates us, nos separa. Basicamente, gente, é isso que ele está querendo dizer. Ó, nós todos sabemos a verdade. Há mais coisas nos conectando do que nos separando. É basicamente isso. Eu vou até adaptar aqui para ficar melhor a compreensão. Vamos colocar aqui para há mais coisas nos conectando do que nos separando, tá? Para ficar bem claro o que ele está querendo dizer com essa frase, tá, gente? Então vamos lá então para a pronúncia. We all know the truth. More connects us than separates us. We all know the truth. More connects us than separates us. We all know the truth.
more connects us than separates us. We all know the truth. More connects us than separates us. We all know the truth. More connects us than separates us. We all know the truth. More connects us than separates us. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. Quando ele diz aqui, ó, but in times, mas em tempos of crisis, de crise. The wise significa o sábio. Build é o verbo construir. Então, o sábio constrói. Bridges significa pontes. Então, o sábio constrói pontes. While significa enquanto. The foolish significa o tolo. Build, constrói. Barriers significa barreiras. Então tá aqui a frase que eu achei uma das mais marcantes de toda essa aula. Mas em tempos de crise, o sábio constrói pontes enquanto o tolo constrói barreiras. E aí vamos lá, compreendendo a pronúncia. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. Quando ele diz aqui, ó, we must find, significa nós devemos encontrar. Esse must indica uma obrigação moral que eles devem, que o ser humano no geral deve. Nós devemos encontrar. We must find a way. Significa um jeito. Poderia ser um caminho. Nós devemos encontrar um caminho. Nós precisamos encontrar um caminho. Nós devemos encontrar um jeito. Um jeito do quê? To look after. De cuidar. Então, para quem não sabe, look after é o phrasal verb que significa cuidar. Cuidar de alguém, por exemplo. One another, ao pé da letra um outro. Ele está querendo dizer o quê? Cuidar um do outro. As if significa como se. We were, como se fôssemos. One single tribe. One significa um, single, uma única, poderia significar único também, o single, e tribe, tribo. Então, como se fôssemos uma única tribo. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. Nós devemos encontrar um jeito de cuidar um do outro, certo? Poderia ser cuidar uns dos outros, tá? Isso é muito importante também, entender o sentido que ele está querendo passar. Então, nós devemos encontrar um jeito de cuidar uns dos outros como se fôssemos uma única tribo. Vamos então para a pronúncia desse trecho. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe.
We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. Agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Note aí se vai ficar mais fácil de compreender. We all know the truth. More connects us than separates us. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. E enfim chegamos à cena final da nossa aula de hoje. Essa cena é uma das mais emocionantes do personagem Pantera Negra. É a cena na qual todos achavam que ele estava morto e aí de repente ele aparece lá para enfrentar o vilão Killmonger. E essa cena que nós vamos analisar agora. Vamos lá, primeiramente com legendas em inglês. He lives. Mtaka! What's up? I never yielded! And as you can see, I am not dead! Agora vamos analisar detalhe por detalhe. He lives. Então, logo na hora que ele aparece, a general diz He lives, que significa basicamente ele vive. Para quem não sabe, live é o verbo viver ou morar. Nesse caso, viver. E o que é interessante é que pelo fato do verbo estar conjugado na terceira pessoa no singular, nós utilizamos o S ali no final. Ficou he lives. Então, ele vive. Não é ele tá vivendo, não é ele viveu, não é ele tá vivo, não é ele tá vivo, é simplesmente ele vive. He lives. Quanto à pronúncia, he lives. He lives. He lives. He lives. He lives. He lives. Mtaka! What's up? Tadaka! E aí ele responde, what's up? Bom, pra quem não sabe, gente, esse nome aqui, ó, Tadaka, que é um nome escrito na língua de Wakanda, que é uma língua que existia somente na história do filme. Esse nome é citado pelo T'Challa e nós não traduzimos ele, tá? Ele tem simplesmente esse jeito aqui de escrever. E aí ele responde, what's up? Pra quem não sabe, what's up é uma contração, é uma abreviação de what's up. Tá? Então, what's up é o que a gente traduziria para como se fosse e aí, irmão? E aí, cara? E aí, beleza? E aí, brother? É como se fosse uma gíria. Tipo, e aí, bro? E aí, cara? E aí, beleza? Então você percebe que ele fala até dando uma risada, né? What's up? Como se eles fossem realmente íntimos, né? E é interessante, porque na tradução desse filme aqui pro Brasil, ele fala algo como e aí, irmão? What's up? Então vamos aqui adaptar para e aí, irmão? What's up? Vamos então para a pronúncia. Tadaka! What's up? Tadaka! What's up? Tadaka! What's up? Mtaka! What's up? Mtaka! What's up? Mtaka! What's up? I never yielded! And as you can see, I am not dead! I never yielded. And as you can see, I am not dead. E aí ele começa dizendo aqui, ó, I never, eu nunca. I never. E aí tem esse verbo aqui, ó, yielded, que significa rendi, cedi. Nesse caso, no passado, né? Então, basicamente significa eu nunca me rendi. Então, pra quem não sabe, yield é o verbo render, ceder, certo? Pra quem não sabe, o Pantera Negra brigou com aquele cara ali, o vilão dele, e ele perdeu nessa luta. Só que essa luta, ela só dá como terminada se a pessoa morre
ou se a pessoa cede, se rende. Basicamente, a forma de derrota na luta é ou rendição ou morte. E não houve nenhum dos dois. Então, quando ele chega aqui pra reivindicar o direito dele, ele tá falando o quê? Eu nunca me rendi. Quer dizer que no momento que ele lutou lá atrás, não houve rendição. E aí depois ele diz, and as you can see, significa e como você pode ver, ao pé da letra, literalmente, and as e como you can, você pode see, ver, e como você pode ver, ele cita aqui no final, na forma negativa do verbo to be, I am not dead. Eu não estou morto. E eu acredito que essa é a frase que resume toda essa aula. Eu acredito que tem muitos ensinamentos, além do inglês, que nós podemos extrair de todas essas cenas que nós analisamos aqui. Quando ele diz I am not dead, eu acredito muito que não tem a ver só com o personagem. Muitos ensinamentos, muitas atuações dele nos filmes ficarão marcadas para sempre. E se você que está me assistindo aqui tem alguma cena que você acha legal do Pantera Negra nós analisarmos aqui no canal, manda mensagem para mim, comente aqui embaixo, que quem sabe em breve aí eu analiso mais uma vez alguma cena do filme Pantera Negra ou de algum outro filme na qual o personagem estava presente. Basicamente esse trecho final significa então, eu nunca me rendi e como você pode ver, eu não estou morto. Vamos então para a pronúncia. I never yielded, and as you can see, I am not dead. I never yielded, and as you can see, I am not dead. I never yielded, and as you can see, I am not dead. I never yielded! And as you can see, I am not dead! I never yielded! And as you can see, I am not dead! I never yielded! And as you can see, I am not dead! Agora, para finalizarmos, vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se vai ficar mais fácil de compreender. He leaves. Mtaka! What's up? I never yielded! And as you can see, I am not dead! Pois é, galera, eu já tinha feito aqui em algum momento desse canal, há muito tempo atrás, uma análise do filme Pantera Negra, logo que esse filme saiu, lá em 2018. E uma coisa que eu acho muito interessante sobre essa história, sobre esse papel, sobre esse universo cinematográfico, mais voltado para o Pantera Negra, é a representação dele nas telas, a forma que ele se impôs, a forma que ele deu vida a esse personagem que na história da Marvel nem é tão importante assim quanto os outros personagens que estão mais em pauta. E eu queria muito sim que essa aula também fosse uma homenagem a essa figura que eu sempre admirei, este ator que eu sempre admirei, não só pelos papéis como Pantera Negra, mas em outros filmes também que ele fez parte. Portanto, eu quero deixar aqui meu agradecimento a este grande homem, essa lenda, Chadwick Boseman. Muito obrigado por nos presenciar incríveis momentos emocionantes dentro dos cinemas. E quero por fim agradecer vocês que me acompanharam até o final dessa aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, podem comentar aqui embaixo. Muito obrigado por toda a atenção e até a próxima.